Vocês estão lembrando que nas aulas de ciências aqui a gente tinha tratado dos cinco sentidos e tudo mais, né? Em algumas aulas a gente dividiu. Pois é, está começando mais uma aula de ciências aí para a gente dar continuidade com um projeto de aula bem legal. Eu sou o professor Magno, quero dar as boas-vindas aí aos alunos, aos professores que estão nos acompanhando e ao nosso mediador aqui, o professor Edjoel, que está aqui ao meu lado. Olá, queridos educandos, sejam todos muito bem-vindos, bem como seus respectivos responsáveis e também nossos queridos colegas professores. Vamos atentar aí para o bom uso do chat, vamos tentar aí interagir dentro do que está sendo proposto na aula, tá bom? Bom, e quais são as habilidades do currículo paulista que a gente vai trabalhar hoje? Ela, na verdade, são partes de duas, né, e um resumo ao mesmo tempo de duas, que é concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais, que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Aí a gente está levando isso para o sentido justamente das sensações que a gente tem, aí dos sentidos, explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens, na interação do organismo com o meio, com base no funcionamento do olho humano. E essa parte de selecionar lentes a gente já trabalhou, então a gente vai ficar só com a primeira parte, que é do funcionamento, na verdade, das percepções do olho humano, tá legal? Qual que é o objetivo da aula, então? O objetivo é a gente pegar todos esses sentidos que a gente trabalhou em aulas passadas e perceber que eles estão interligados com as funções e principalmente com interpretações cerebrais. Como é que a gente vai fazer isso, então? A gente vai fazer isso formulando hipóteses, conhecendo fenômenos, aprendendo, né, a reconhecer esses fenômenos, interagir pelo chat e resolver atividades é o que mais a gente vai fazer. Agora, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. A gente está fazendo uma coisa aqui que é um pouco inusitada. O professor Edjoel, a gente montou uma aula que são uma série de coisas experimentais, né, professor Edjoel? Na Sim. verdade, eu, professor Edjoel, e a equipe curricular também de ciências, e a gente pensou numa proposta assim para trazer para você, aí em casa, algumas experiências bem concretas mesmo, né, professor Edjoel? E que você possa realmente falar assim, caramba, isso aqui está ligado mesmo ao tato. Poxa vida, isso daqui está ligado mesmo a uma percepção da minha audição. Puxa vida, esse negócio que o Magno está falando, que o professor Edjoel está comentando, tem a ver mesmo com o que eu vejo na TV, na tela, enfim. É que você faça uma imediata correlação com as coisas que a gente falou teoricamente. A gente vai voltar pouquinha coisa na teoria, mas um pouquinho para a gente ter o campo aí de discussão, mas basicamente é uma aula experimental, tá bom? Cheia de falhas, então a gente já abre aí para as sugestões que vocês tiverem, as críticas, principalmente, né, professor Edjoel, o que ficou bom e o que não ficou bom, porque a gente Exato. sabe que a gente vai errar aqui, já estou Sim, falando logo de cara. lógico. A intenção é justamente fazer um experimento. Essa aula é de ciências, a ciência vive de experimento, então a gente está fazendo uma aula puramente experimental. Para começar, vamos começar com um chat bem reflexivo dessa questão de sensibilidade. Olha só. Existe alguma situação inusitada em que você espirra? Fala para nós aqui qual é. Eu vou te dar 2 minutos para você escrever no chat, tá bom?
Olha, professor, muitas interações aqui, viu? A Marina colocou quando mexe em pó. Aqui, ó, eu acho que é Manuela. Tá? Quando eu vou no sol ou no sítio. Legal, Certo. né? Acordando, limpando a casa, Letícia. Aí aqui, quando estou gripado, o Vinícius. Deixa eu ver aqui. O professor Luiz aqui mandando bom dia. Bom dia. Bem, De sobrancelha, de tirar a sobrancelha, ninguém falou nada. espera aí. Quando minha alergia ataca. Certo. Rafael. Quando eu espirro, meu nariz fica vermelho, disse o Eduardo. Tá certo, Eduardo. A reação pode ser uma reação alérgica, como muitos colocaram aí, né, professor? Sim. Do pó e tal. Grosseiramente é assim. Mostra pra gente um pouquinho o próximo slide, por favor. Olha lá. Aí esse esquema é um velho esquema que a gente tinha colocado numa primeira aula, que a gente falou sobre os sentidos. Aí você tem ali, tá vendo, saindo pelinho ali, ó, né? Esses pelinhos que a gente tem, o nosso corpo é formado por diversos desses pelinhos, esses poros e tudo mais, né, professor Edjoel? Que são altamente sensíveis porque eles estão ali coladinhos em terminações nervosas. Dá para você perceber em azul ali? Então, o que acontece? Mesmo antes de você tocar alguma coisa, pode voltar aqui um pouquinho para mim. Mesmo antes de você tocar alguma coisa, na verdade tem teorias aí que diz que a gente nem chega a tocar de fato algumas coisas. No campo microscópico e tal, o que a gente tem é uma aproximação num campo muito pequeno, imperceptível, microscópio, já está falando, e faz parte disso daí essa condição aí do tato. Olha só, quando tem muito pelo, muito pó, partículas sólidas em suspensão, os pelinhos lá do seu nariz, ou enfim, dos olhos e tudo mais, de todo o seu corpo, eles vão estar aí sujeitos a que essa poeira se deposite. Poxa, mas um pedacinho pequeno de poeira pode se depositar em cima da pele? Sim, é assim que você percebe que tem algum bichinho bem pequenininho andando na pele e tudo mais. É assim. É porque a gente tem uma sensibilidade muito grande nesses pequenos pelinhos que a gente tem aí, tanto na sobrancelha, como no cílio, dentro do nariz, mesmo no ouvido e tudo mais. E, mesmo que você não tenha muito pelo perceptível, você tem os poros que têm essas terminações. Então, eu queria só chamar a atenção para essa participação que teve da luz. É muito comum também quando a gente está num ambiente muito escuro e aí de repente a gente sai para um ambiente claro, que tem muita claridade, sobretudo a luz do sol, espirrar, mas são poucas pessoas que têm essa sensação, sabia, professor Joel? Eu pensei que era a maioria porque eu tenho essa sensação. Você tem essa sensação? Bom, nunca percebi. Da luz. Mas eu espirro. Se eu estou num lugar muito escuro, entendeu? E aí eu saio para um lugar muito claro, a minha reação é espirrar. Mas eu pensei que era uma coisa normal de todas as pessoas. Aí eu pesquisei no velho Google, é claro, né? Há muito tempo atrás, e cheguei, pelos dados que ocorreram lá, eu tive essa informação de que não é para a maioria das pessoas, não. É cerca de 10, 15% das pessoas têm essa percepção. Bom, o que vocês colocaram aí, situações inusitadas, é que as meninas são jovens ainda, não têm ainda todo esse aparato, né? Das meninas de ficarem bonitas, tirar a sobrancelha, fazer muita maquiagem e tudo mais. Quando a gente tira a sobrancelha, a mamãe, a titia, ou a sua irmã mais velha, esses pelos que a gente tem aqui, eles têm uma terminação nervosa que tem uma ligação aqui com o nosso nariz. Então, quando você puxa aqui, dá uma reação, porque é o mesmo neurônio que está ali, e aí você acaba espirrando. A mesma coisa com os pelinhos dentro do nariz. Você puxa também, tem pessoas que você começa a tirar os pelinhos dentro do nariz para fazer uma higiene ali e tal, porque os pelos começam a crescer muito, e aí eles espirram também por conta dessa reação, que são das terminações nervosas. É um tipo de uma atividade. Agora, eu vou te passar uma atividade, se você tiver condições de fazer, ela é mais interessante de fazer com uma segunda pessoa. Que é ligada ao tato, essa sensibilidade. É de você esticar um braço, fechar os olhos e fazer assim. Você pedir para uma pessoa, ou você fazer na outra pessoa, olha, estica o braço e fecha os olhos. Aí você vai fazendo um movimento bem leve, sem tocar muito forte a pele da pessoa, e fala para ela te avisar quando é que vai chegar aqui no meio, ó, do braço.
na parte aqui mediana. Mas, olha, eu vou fazer um movimento aqui e tal, você vai ficar com os olhos fechados e tudo mais, e quando eu chegar aqui no meio, você fala para eu parar. O que acontece? Se você fizer essa experiência aí agora, enquanto a gente vai batendo um papo aqui, você vai ver que todo mundo vai falar para parar antes de chegar no meio. Porque existe um mecanismo de defesa lá no cérebro que diz que a gente tá chegando nessa parte aqui, não pode, enfim. É uma ligação nervosa que tem um aviso. A gente vai trabalhar com isso aqui hoje. Como é que o cérebro avisa de alguns impactos? Por exemplo, voltando lá no espirro. Por que uma pessoa que sai no sol espirra? Ora, é simplesmente porque o cérebro dessa pessoa percebeu que tem uma reação de luz muito intensa e ela precisa avisar essa pessoa para ela fechar os olhos, enfim, para ela contrair um pouco os olhos, que está entrando muita luz no olho dele. Olha que coisa maluca, né? É só um aviso do cérebro. Quer dizer, quem seríamos nós sem o aviso do cérebro, professor Joel? Né? Ele avisa em tudo. Avisa o que também? Lembra que foi até uma aula fantástica aqui do professor Joel, se ele quiser comentar, fica à vontade, que é o paladar, né? O cérebro ele avisa em vários pontos. Parece uma daquelas coisas de matemática. Se você ainda não aprendeu isso com o professor de matemática, provavelmente vai ser o ano que vem, quando ele fala de conjuntos e subconjuntos, que tem intersecção de conjuntos e tudo mais. Você vai ter alguns exercícios que são parecidos com esse que eu vou te mostrar na figura. Olha só. Você tem regiões que são conjuntos da sua língua que são susceptíveis a determinados tipos, né, de percepção. Do amargo, do ácido, do salgado, do doce, do umami, né, professor? Que é uma coisa relativamente nova que você tinha dito. Exatamente. Como que é esse negócio? Em meados dos anos 2000, né? Houve essa divulgação científica. Na verdade, é um conhecimento que lá no Oriente já é sabido. Nós, é lógico, sempre também sentimos esse gosto, mas até então acho que não se tinha tido essa intenção, né, de pesquisar. E está ligado aí a muitos temperos que vêm do Oriente. Tá? Que são vários, né, professor? E é bem na região central da língua, mas lá mais para o fundo, né? Isso. É mais lá para o fundo. Quer dizer, provavelmente, eu estou falando aqui não como totalmente leigo, mas com o olhar sempre científico, que deve haver muito mais coisas a descobrir aí com o tempo, aí que isso você está falando que é perto do ano 2000, deve ter coisa aí que a gente vai descobrir ainda, e depende de vocês, do estudo de vocês, porque quem faz a ciência é cientista. Cientista tem vida limitada. Né? Na verdade, a ciência sempre ela vai por lado de alguns interesses, né? Sim. Hoje, por exemplo, qual é o interesse? Buscar uma vacina para o vírus que está aí. Então, acaba desviando a ciência, um pouco. Ela vai de acordo com o contexto histórico ali, Sim. né? Então, em algum momento, isso foi importante. A gente sabe que hoje tem um crescimento aí da pesquisa na nutrição, tem cursos universitários de nutrição, etc. Então, isso abre um campo de pesquisa bem interessante. Né? Para novos sabores, novas texturas, enfim. Eu queria até te chamar a atenção de uma coisa, que é assim, você pode perguntar isso para o seu pai, talvez, para sua avó e tal, para o pessoal mais antigo. Antigamente tinha um chocolatinho, ainda tem para vender, na forma de uma bolinha. Né, de chocolate. Diz que é chocolate aquilo, né, professor Jorge? Você comeu, né, isso daí? Tem aqueles guarda-chuvinha de chocolate, né? Aquilo, você colocava na boca, aquela delícia, derretia a gordura, e a gordura sempre grudava no céu da boca, né? Então você tinha uma sensação na sua língua de estar ali permeada quase que totalmente de um pouco de açúcar e pura gordura, né? E a gente achava isso muito bom. Hoje tem esses chocolates, eles nem têm assim, acho que eles têm uma tiragem, uma produção assim muito limitada, porque os chocolates que a gente tem hoje em dia, eles são muito mais ricos em açúcar, doces, são justamente isso que você está falando, né? A pesquisa avançou, então tem um chocolate que não é tão barato e tal, mas ele atende mais aos, né, na verdade, ao mercado. Né, a nossa alimentação, que nos dá muito prazer, ela está muito ligada, né, ao açúcar e à gordura. É o que dá sabor. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? É gostoso, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Aí tem uma porção de atividades que são ligadas ao paladar e tudo mais, de fechar o nariz, colocar um pouquinho de canela na língua para ver se você sente o gosto e tal, que não dá para a gente fazer assim com
com esse recurso que a gente tem tecnológico. Mas se você tiver alguma sugestão, você aí professor, você aí aluno, fizer uma pesquisa e tudo mais, no final da aula eu vou deixar um hashtag, aí se você nas redes sociais colocar uma sugestão, ou colocar mesmo na avaliação que vocês fazem no final, Sim. vai ser legal, vai ajudar a gente a sempre melhorar essa aula. Então, se você tiver alguma atividade de paladar que dá para a gente fazer no ar, assim, para atender as pessoas que estão do outro lado, sem ser uma coisa prática que você tem que fazer, sem envolver muitos produtos complicados, passa aí para a gente que a gente vai usar para a próxima aula. Eu queria falar agora de uma coisa interessante, não sei se a gente já comentou aqui algumas vezes, eu acho que sim. Eu, por exemplo, uma grande quantidade de pessoas que eu conheço tem esse lance que é, quando você está fazendo de manhã, mesmo que você não goste de café, você sente o cheiro do café de longe, e aquilo te dá uma sensação bacana, né? Você sente o cheiro da comida também, do feijão, quando ele está ali bem temperadinho, não é, professor Ediel? É verdade. E principalmente o churrasco, né? Bom churrasco é covardia, né? Porque quando você faz o churrasco, ele faz muita fumaça, ele tem muita partícula que é jogada no ar, junto com vapor de água, e aquilo ganha o olfato de todo mundo, né? Estou falando do olfato, olha aí. O vendedor do churrasquinho é que se beneficia. É lógico, o cheiro vai longe, porque a fumaça vai longe, ele pega o seu nariz, ele pega as suas terminações nervosas, e aí você fica com vontade e vai lá consumir. 5 pau um espetinho, a última vez que eu comi, antes da pandemia. Olha o olfato aí, não sei se o professor Edjoel quer falar alguma coisa, mas o olfato ele é ligado por essa coisa do cheiro, né? De longe a gente percebe, já começa aí a gente fala basicamente do cérebro, o cérebro consegue decodificar essa coisa do cheiro, né, professor? Sim, eu sempre gosto de falar que, na verdade, nós nos resumimos ao nosso cérebro, né? O resto são as ferramentas que o cérebro utiliza. Se você vê aí na figura o bulbo olfativo, né? É praticamente aí que a gente vai sentir o cheiro, né? Que vai levar a informação para o cérebro. E é justamente aí que algumas doenças atacam, né? Como é o caso do Covid, onde teve até uma reportagem importante na TV falando sobre isso, a ligação desse ataque até com o cérebro, né? Que pode causar até alucinações relacionadas ao cheiro, etc. e tal. E atrapalhando a qualidade de vida das pessoas. Né? E está ligado a esse bulbo olfativo aí. Bulbo olfativo. Bulbo olfativo. Estava certo ali escrita, né, professor? Ou não? Que eu dei uma acelerada nesse desenho. Agora, Magno, Magno e Edjoel, vocês têm alguma experiência prática a respeito do olfato? Também é a mesma coisa. Se você tiver alguma sugestão, a gente montou uma aula aqui com alguns elementos que a gente supõe que dê certo. Então, para já fazer uma ligação, do olfato não dá para eu mandar o cheiro pela internet, nem por cabos transmissíveis aí de sinal digital, enfim, não dá para fazer isso. Mas dá para a gente fazer alguma coisa para você ter uma ideia de como o que a gente está falando, que são os sentidos, eles estão ligados, como o professor Edjoel, que faz a gente ficar pensando quanto que a gente é cérebro, talvez 98%. Quanto que a gente é coração, sei lá, tantos por cento. A influência que isso tem, e é bom que você aprenda isso de uma maneira muito clara, para você poder se aprofundar e, como a gente já disse aqui, as pesquisas avançarem, que depende da juventude. Né? O cientista, eu tinha falado no começo, a gente tem uma vida finita e o trabalho da ciência precisa continuar. Ele precisa continuar independente da existência humana, da minha existência, do professor Edjoel. Quem tem que dar continuidade para isso são a molecada, são os jovens aí que estão chegando, né, professor? Sim. E é por isso que a gente investe na aula de ciências aí, com essa intenção de despertar aqueles que têm essas habilidades, que gostam dessas coisas, a se aprofundarem, a estudarem, a não desistirem, principalmente de estudar. Né? A gente ouve falar muito dessas coisas hoje em dia, com pontos de vista tão divergentes e tal. Eu não sei se a gente deve voltar para a escola ou não, então não sou autoridade no assunto. Mas uma coisa eu tenho certeza, o conhecimento ele tem que chegar até você. Isso a gente tem que fazer. É responsabilidade nossa. E eu e o professor Edjoel, a gente compartilha essa ideia, não é, Ed? Sim. O conhecimento tem que chegar até você. De alguma forma tem que chegar. Conhecimento é poder, né? E, infelizmente, muitas pessoas que têm poder aquisitivo estão fazendo coisas para que o conhecimento não chegue a todo mundo. Né? E isso é triste, né? Isso é muito triste. O conhecimento tem que chegar a todo mundo, porque para você
tomar a decisão correta, você tem que ter conhecimento. Né? Quais são as verdadeiras discussões que existem hoje na ciência? Né? Eu acho que é importante. É lógico. Hoje a informação é ouro, né? Eu já ouvi falar essa informação hoje é ouro. Então vamos fazer essa integração primeiro, do seguinte, eu não tenho como mandar o cheiro para você, mas eu tenho como subsidiar alguma coisa no seu cérebro para a gente fazer uma brincadeira. Vamos fazer essa atividade? Que é assim, ó, você já faz tempo que você não vai à feira, ou foi pouco tempo que abriu e tal, esse precedente, mas quando você vai à feira, você pode se deparar com uma barraca lá onde tem as frutas, né? Tem lá as hortaliças, os caras cortam e deixam você experimentar. E tem um produto que, eu não sei se... Pode passar o slide? Eu não sei... Não esse, o outro anterior. Ó, esse daí, ó. Você chega lá na banca, lá você tem um limão, eu não sei se esse limão é o Tahiti, mas é um limão, né, verdinho e tudo mais. O cara corta, quando ele corta lá, com a faca afiadinha e tal, ele fresquinho, né, bonitinho ali, verdinho e tal. Você corta, ele derrama aquele suco de limão, não sei o que legal para a gente colocar na salada e tudo mais. É um suco ácido, né, do limão e tal. Então você vê aquele monte de limão, tudo verdinho, bonitinho e tudo mais, cheio desse sumo e tal. Se depara com isso, é só visual, você não experimentou nada, tá certo? Ou então, agora sim, o próximo slide. Ou então você pensa um pouquinho mais lá próximo da hora do almoço, você fala, caramba, faz tempo que eu não como ali um lanchinho e tal, acompanhado de uma batatinha frita. Você está vendo que essa batatinha ela está bem fritinha, está torradinha, né? Ela não tem muito sal, o sal está só do lado direito ali, gostosinha para você tomar com um refrigerantezinho na hora do almoço, comer uma coisinha, um hambúrguer. O que você sentiu? O que você sentiu? Pode abrir o chat só um minutinho, só para eles escreverem. Provavelmente a gente fez esse teste, né, professora Edjoel, para ver se você salivava, né? Eu não sei se o professor Edjoel... Fome, já deu fome. Quer dizer, não tem batata frita nenhuma aqui. Não, é só uma figura. Não tem limão nenhum aqui. Não tem salada nenhuma, é só uma figura. Que seja até de cera, né? Ninguém nem falou que é verdade. Tô com água na boca aqui, o que acontece? Água na boca, o que é, professor Edjoel? Senti agora eu tô com vontade, o Vitor. Se fosse para mim, não sei se eu posso falar isso ao ar, mas se fosse para mim, tá faltando ali uns... o Arthur falou que não gosta de batata frita. Eu também não gosto não, Arthur, é isso que eu ia falar, não sei se eu posso falar isso ao ar. Eu também não gosto não, eu adoro. Eu prefiro, o Edjoel também gosta disso, que eu sei. A gente colocar um pouquinho ralado ali de bacon, uns pedacinhos de bacon, aí isso faz bem, né? Aliás, eu só não como pedra porque estraga os dentes, o resto... Olha, um pedacinho de bacon é maldade, né? Essas gorduras da nossa vida é maldade. Então é isso que a gente queria falar, tá vendo? Uma figura. E eu falando com você, o que acontece? Pela audição, mesmo que eu não tenha, mostre figura nenhuma, você acredita nisso? Mesmo que eu fale para você algumas coisas, eu vou te sugestionando. O que escreveram aí, Edjoel? Essa eu preciso ler, peraí. Agora... Manda aí. Não, é piadinha, mas é engraçadinha. A Sofia colocou assim, uma coisa que me dá água na boca é copo d'água. Quem que é a Sofia? Ó, Sofia, em sua homenagem, eu vou tomar um golinho d'água aqui também, porque deu muita vontade também. Eu também, né? Sofia, estou não sujeito... sei se você sabe, Sofia, mas o seu nome quer dizer conhecimento em grego, né? Olha que bonito. Olha que legal. Bom, que o Magno estava falando o seguinte, o seu ouvido, mesmo se eu não te mostrar figura nenhuma, isso é no caso das pessoas que têm deficiência visual. Mesmo as pessoas que não têm a visão, não têm a visão acurada, ou mesmo não vendo a figura, ou que não têm a possibilidade de formar imagens mentais, então, porque não tem a visão, se eu falar, a pessoa vai se sugestionando. Acredita nisso? A pessoa vai se sugestionando, começar a falar de hambúrguer, feijoada, batata frita, não sei o quê. Na hora do almoço, rapaz, isso daí é ponto pacífico. Você vai começar a salivar, você vai com vontade, vai me xingar de tudo. Não vai me xingar aí no chat, não, hein? Tem alguém que xingou, né? Se xingar, eu vou falar. Não xinga, não. O que a gente está fazendo aqui é te mostrando como o cérebro é poderoso. Porque ele consegue criar imagens mentais, ele consegue criar determinadas... hoje em dia tem muito... Essa palavra está muito em moda aí. Ela consegue criar um tipo de uma narrativa, entendeu? Ele não é ilusório, é quase real. Porque ele parte de experiências reais que chegaram por
pelo tato, pela sensibilidade olfativa, pela audição, pela visão, e junta tudo isso, rapaz, e faz o trabalho dele, que é te dar interpretações. Essa que é a aula. Quer dizer, pode mostrar o ouvido aí que ele é responsável também. Se eu começar a falar para você, você vai ficar sugestionado, vai salivar, vai ter vontade de comer. Vai ter também outras percepções que não dá tempo na aula hoje, mas tem outras percepções que se a gente fizer aqui com você, se a gente tivesse aí 3, 4 aulas para fazer isso, a gente faria aí uma palestra e com exemplos e tudo mais. Quer comentar alguma coisa sobre a audição ali, professor, que você tinha dado essa aula sensacional da orelha externa, média e interna, né? Primeiro eu quero mandar um abraço aqui para a professora Thaís, que foi minha colega de universidade. Tá Olha aqui que bacana, está aí com a gente. Infelizmente eu não posso falar aqui o nome da universidade, que ela não é pública, mas o abraço está dado e retribuído, né, com muito carinho. Tá aí a todos os professores também estendido aí. Bom, eu acho que assim, a gente tem que lembrar que a nossa orelha, né, ela é dividida em 3 partes, né? Se quiser colocar a imagem aí, pode colocar. Isso, valeu. Então, ela tem a parte externa, né? A parte interna. E, assim, o que a gente tem que lembrar, que ela é tão importante para a nossa audição, conforme o professor fez aí muito bem a atividade, né? Que uniu a imagem, a sua narrativa, né? E fez a gente ficar com água na boca, tal, pensando, imaginando a situação. Como também a questão do nosso equilíbrio, né? O ouvido interno está muito ligado ao equilíbrio, tal, e às vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Aí quando fala da labirintite, às vezes a pessoa não consegue fazer essa associação, que o labirinto ele faz parte da nossa orelha interna, tá? E olha a importância aí, tá bom? Então era isso. É bom sempre lembrar, né? As partes da orelha externa, a média e a interna, que a gente tinha falado, está na apostila do caderno do aluno e tudo mais, é sempre bom retomar. Tem uma atividade aí que leva mais ou menos para esse campo, mas antes eu vou mandar mais um chat. A gente só fez 2 chats hoje, né? O Miguel ficou bravo com você, falou, não fala mais comigo. Ele ficou com vontade da batata frita ou do limão? O suquinho de limão também é bom nesse calorzão que nós estamos aí, meu. Né? Uma limonada, Nossa, não sei. O Luiz aqui Eu gosto de limonada. Foto de Escuta, batata. Quantas cores você enxerga? Responde aí para mim, quantas cores você enxerga? A gente já teve essa aula, falei um pouquinho, mas eu vou te dar aí, eu acho que 1 minuto é o suficiente. Né? Vamos dar 1 minutinho para você. Professor, muitas interações aqui, os meninos estão sempre de parabéns. Gente, eu já vou me desculpando que não dá para ler todas. Ali, só naquela brincadeirinha ali, apareceram centenas aqui, eu tive que pegar 2 ou 3. Mas vocês estão de parabéns, continuem participando, tá bom? Muitas aqui, ó. Muitos aqui colocaram assim, todas, várias, todas, várias. Aí, teve um colega que colocou assim, ó, todas que existem e que eu tenha visto. Aí teve um moço que colocou assim, cores e também os tons diferentes delas. Olha, 50 tons. Isso. Aí o professor Regnes, eu acho que é Regnes, se não for, desculpa, tá? Ele pediu para a gente comentar que o nosso olho não vê a cor real dos objetos. Vou comentar agora isso. Somente reflexos. Legal, professor, valeu. Tirou aqui da nossa aula que estava preparado. Para começar, quando a gente fala cor, a gente precisa deixar bem claro isso, está lá no comecinho, você pode conferir aí que tem essa aula aí.
que a gente enxerga as coisas, inclusive as coisas coloridas, por meio do reflexo. Eu falei isso lá no começo, né, dessas aulas de ótica, que eu acho que tem 2 ou 3, se não me engano. Eu já acho que tem 3. Então, olha aqui para mim, para a gente pegar um exemplo. Por exemplo, você olha aqui essas bolas que tem aqui, essas figuras. Então, o que você está vendo aqui, a cor que você está vendo, já é resultado da luz que tem aqui no estúdio, batendo nessa lona, nessa placa, nessa parede que tem aqui, e indo para o aparelho que capta essa imagem, que é transformado e leva até você. Você acha que tudo isso não teve nenhuma distorção? Você acha que isso não teve nenhuma invenção, nem do seu cérebro, nem das vias digitais? Desconfia disso. Vamos simplificar a história. Faz de conta que eu estou na sala de aula, você está aqui na minha frente. E tem uma lâmpada aqui iluminando. O que você vê da cor dessas figuras aqui é a luz branca batendo nisso daqui e indo para o seu olho. Aí o seu olho interpreta como verde. Mas não quer dizer que necessariamente é verde essa... É um pouco de loucura. Por isso que a gente precisa de bastante tempo. 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º. E um pouquinho de faculdade e bastante estudo e bastante pesquisa para você entender isso de uma maneira. As cores, elas são ilusões, elas são invenções do cérebro. Porque mais magno não pode ser. Você lembra do olho que eu falei para vocês? Mostra o olho aí, só para recordar. Ó. A luz entra, ela tem que entrar pela pupila, passar ali pelo cristalino, que é a lente, que vai desviar um pouco a lente dentro do globo ocular e cair lá na retina. Lá na retina a gente tem algumas terminações nervosas. Na verdade, a gente tem as terminações nervosas ligadas às células específicas, especializadas em captar luz e cor. Qual cor? A pergunta foi, quantas cores você enxerga? Você só enxerga 3. Volta aqui para mim. Você só enxerga 3. Porque o que a gente tem de mecanismo para captar a luz e formar a imagem colorida são só 3 tipos de cor. Todas as outras são invenções do seu cérebro. Isso é difícil de te provar, mas a gente preparou alguma coisa aqui, não sei se vai dar certo. Mas se depois você tiver um tempinho de assistir isso na TV, ou se você tiver uma tela grande de computador e tal, já dá para fazer isso no repeteco. Se você tiver no aparelho celular, no aplicativo, vai ser talvez um pouco difícil. Aí, se você quiser, pode deixar o chat aberto, porque se você tiver alguma dificuldade e não estiver enxergando, é porque essa aula é experimental. É como eu estou te falando, se for uma tela grande, aí dá para você enxergar e ter o efeito. Eu vou te mostrar que o cérebro inventa cores para você, tudo bem? Eu vou te mostrar 2 figuras, olha bem para o centro dela. Então a primeira figura é essa. Ó. Você vai olhar para o centro dela até... Não tem uma manchinha aí meio azulada no meio e tal? Você vai olhar bem para o centro dela, onde tem essa manchinha, e vai esperar um pouquinho, dentro desse tempo que a gente está dando para você com o chat aberto. Esquece o chat agora. Só depois você escreve a impressão. Fica olhando para o centro dessa figura aí. É isso que você tem que fazer. Até essa mancha azul desaparecer. É isso que você tem que fazer. Então olha aí um tempinho, vai olhando... Para algumas pessoas pode ser que ela já tenha desaparecido, algumas outras pessoas vai demorar um pouquinho mais. Aí mais um pouquinho, falta aí uns 10 segundos. Continua olhando para o centro dela. Ó, não tira o olho, foca o olho aí, é isso aí, foca na figura. Agora, pode trocar. Aí, o que você está vendo tem uma bola meio... sei lá, acho que meio avermelhada, meio rosa aí na sua frente, que tem um fantasma aí aparecendo e tal. Então, não tem... Esse fantasma aí é de uma cor chamada magenta, que já é uma invenção do seu cérebro. Né? A gente já fala que é complementar. Você pode voltar rapidinho, só a figura, só para eles verem a figura lá do verde. Esse aí é o verde que imita o verde que é do seu cone. Tá bom? Você tem um cone que capta essa cor aí e sabe que é verde. Agora, você não tem cone magenta. Para você ter o magenta, você tem que ter mais ou menos essa invenção do cérebro. Pode trocar. Ó, você tem que ter essa invenção do cérebro.
Aí, se eu pisco verde, aí você enxerga magenta no lugar dele. Pode voltar aqui para mim. Entendeu? Se você tem, por exemplo, isso é o que a gente faz na tela do computador, da televisão, todas as telas, todos os displays, eles usam esse mecanismo. Porque se você olhar com uma lente também aí na tela da sua televisão e tudo mais, você vai ver que tem uma porção de quadradinho, mas só tem quadradinho de 3 cores. Vermelho, verde e azul. Não tem outro quadradinho. Então, quando pisca um quadradinho, por exemplo, verde, no lugar você vê magenta. E esses quadradinhos, como eles são muito pequenininhos, eles formam a imagem colorida, como você está vendo aí agora na tela, está me vendo. Então, você está vendo o magno, a cor da minha pele, o meu cabelo aí meio acinzentado, aí a camisa um pouco azulada, aí está vendo esse fundo azul e tal. Mas se você chegar perto aí, você vai ver que só tem 3 tipos de cor para inventar o resto. Não é sensacional isso? Isso é sensacional. Vamos fazer mais um. Olha para o centro dessa figura. Ó, olha para o centro dessa figura que tem um pontinho preto. Ó, olha bem no centro, não tira o olho daí, foca aí, que você vai ter uma surpresa daqui a pouquinho quando a gente... Ó, dá uma olhadinha aí no centro dessa figura. Fica olhando atentamente. Pode chegar bem perto da tela, isso. Chega bem pertinho da tela, fica olhando aí. Não tira o olho. Às vezes você vai ficando meio embaçado, então não desista, não desista. Fica aí olhando para o meio da tela. Daqui a pouquinho você vai ter uma impressão legal. Pode virar. Ó, para quem olhou direitinho aí, está vendo meio azulado em volta. O que era vermelho ficou azulado e o que era vermelho ficou ciano, né? Quer dizer, ficou verde e amarelo. O pessoal diz que isso daí imita a bandeira do Brasil. Vamos voltar um pouquinho lá. Ó. Então a gente pode concluir que no lugar do vermelho, a gente vê uma outra cor, tá bom? Que é o ciano, que é esverdeado, meio azulado, meio esverdeado. E no lugar do azul, veja que coisa sensacional. No lugar do azul a gente vê o amarelo. Tá gostando dessa aula? Depois você deixa a impressão aí. Ó. A Yasmin falou que é macumba. Toda vez que eu dou essa aula, a gente dá aula ao vivo, a aula que a gente dá ao vivo para o aluno e tal, é mais impactante. Os alunos eles ficam assim, isso é bruxaria, professor. Isso é bruxaria, hein? Olha, o que você acha desse negócio? Ó? Dá uma olhadinha nessa figura que já é uma ilusão de ótica. Né? Ilusão de ótica quer dizer, o seu cérebro ele quer porque quer interpretar essa figura que está aí. Então ele vê um triângulo, ele vê, na verdade, 2 triângulos, tá bom? Onde só tem nenhum triângulo, na verdade. Né? O triângulo está interrompido. Esse branco que tem aí é uma invenção do seu cérebro por conta dessa disposição que tem de figuras. Quer ver outra ilusão? Passa aí para outra, por favor. Ó. Ó. Quem consegue, pode escrever no chat que ele está aberto. Ó. Quem consegue ver uma jovem e uma idosa nesta figura? Essa figura aí é do começo do século XX. Saiu editado numa revista inglesa. Minha esposa e minha mulher, e minha mãe. My wife and my mother. Sogra, né? E minha sogra. O pessoal chamou isso de uma bruxa, uma jovem senhora e uma bruxa, enfim. E você consegue ver, ó, tem gente que consegue ver as duas, tem gente que consegue ver só uma, depois de muito trabalho consegue ver a outra. Não sei se você conhecia essa figura. Estão escrevendo alguma coisa aí, professor? Não, só uma velha. Só vejo a garota, eu só consigo ver uma jovem. Legal, tá vendo? Tem gente que vê a jovem, tem gente que vê a senhora. E isso os psicólogos e tal até fizeram um estudo tentando fazer uma correspondência entre quem é que consegue ver a jovem, quem é que consegue, que tipo de perfil psicológico consegue ver a jovem, consegue ver a velha. A Isadora só vê a idosa. E gente que consegue ver as duas. Eu, de tanto treinamento, consigo ver as duas. A mesma coisa essa bailarina aí que fica aí girando. Já acabou a aula? Tá terminando aí, gente, ó. Ó. Para que lado gira a bailarina? Aí tem gente que fala que gira para a direita, tem gente que fala que gira para a esquerda. Infelizmente acabou a aula, né? Olha só. A gente trouxe umas ilusões aí para você. Vou deixar só o hashtag aí para você. A aula está se encerrando. Ó, real ilusão. Use esse hashtag aí
qualquer observação que você tem que fazer na rede, e a gente vai ficando por aqui. O Edjoel tem um recadinho rápido? Sim, gente, vou dar o meu tchau e dizer que você pode aí contar pra gente o que você achou desta aula, acessando aí através desse hashtag, aliás, através desse QR Code, tá ok? Você tira uma fotinho aí, entra lá e opina sobre a aula. Um abraço. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.